Fala aí, guys, beleza? Tudo bom com vocês? Mais uma vez, bem-vindos ao canal Setor Nulo. E hoje, a coleção de 2022. Cara, hoje é dia 30. Tô nas últimas aqui gravando essa parada pra vocês. Então eu espero que vocês gostem bastante do que eu vou mostrar aqui. Lembrando que muita coisa se foi, muita coisa nova chegou. É assim que é a coleção, né? E antes de começar, galera, como eu gerencio toda a minha coleção, eu uso o aplicativo Figzy. Com esse aplicativo, mano, simplesmente eu consigo montar a minha coleção digital, organizar absolutamente tudo, dizendo se eu já paguei, se eu não paguei, se eu tô para receber, se tem um wishlist. No aplicativo tem uma base de dados gigante de peças que eu posso adicionar na minha coleção. Ele monta um ranking de colecionadores. Você consegue ver os investimentos que você já fez na sua coleção e uma porrada lá de funcionalidades. Eu particularmente assino, apoio, porque eu acho que o mundo do colecionismo precisa desse tipo de coisa. Eu recomendo que você baixe, vá lá na sua loja do iPhone, do Android, baixa, experimenta e manda um feedback pra galera. Beleza? Figzy, baixa o aplicativo que é do caramba para quem coleciona action figures. Agora vamos pra coleção. Bom, então vamos começar com Star Wars, né? E eu vou começar pelo nicho do Star Wars clássico, que eu sou apaixonado demais. Acho que eu tenho todas as peças que eu gostaria de ter, começando aqui com Obi-Wan mais velho ali, né? Depois Luke Farmer, né? Que é uma peça muito cobiçada, assim como a Leia. Muito difícil de encontrar uma Leia com uma qualidade dessa. Bem branquinha, toda bem cuidada, né? Aqui nós temos Darth Vader Hot Toys, né? Tal como as outras peças também. Tá? Então aqui o Darth Vaderzão aqui, né? Chamando pelo Luke. Aqui a gente tem um C3PO da Medicom, tá? E um R2D2 da Sideshow. Do lado esquerdo a gente tem aqui o Han Solo, né? E o Chewie, né? Que foi outra peça difícil pra caramba de conseguir. Ali pra trás vocês já estão vendo o Qui-Gon Jinn, que não tem muito a ver aqui com esse nicho, mas ele tá meio perdido, cara. Eu coloquei ele escondidinho ali. Não quero me desfazer dele. Ali a gente tem o Luke Bespin com a mão cortada, exatamente dessa cena aqui, né? Com o Darth Vader. Ali atrás a gente tem o Moff Tarkin, né? Que é outra peça muito legal que tá aqui na coleção. Queria muito. Um Trooper original Hot Toys. Aqui o Luke de Trooper, né? O Luke Trooper. E o Han Solo Trooper. Mas esse Han Solo Trooper não é Hot Toys. Ele é Medicom com uma Red Sculpt China. Ok? O cenário foi todo impresso por mim na impressora 3D. E aqui o meu set lindo que eu tanto amo. Aqui na parte de cima a gente tem um set novo. Na verdade, as peças eu já tinha, mas fiz uma organização bastante legal aqui, que é o Palpatine ali com os Royal Guards, né, que são feitos por mim mesmo, tá? Não são Hot Toys, não são Medicom, eu mesmo fiz. Aqui a gente tem o Darth Maul, né, que é do primeiro episódio, tá? E aqui ao lado o Conde Dooku, legal? Então meio que forma aqui um expositor da vilania de pessoas aqui que o Palpatine domina. É claro que o Darth Vader poderia estar ali também, mas eu preferi não colocar por enquanto. Logo ao lado nós começamos com um set que eu sou apaixonado, que é o set do Clone Wars, né? Bem apertado, por sinal, porque tem muita coisa aqui relacionada. Começando aqui com o General Grievous da Sideshow, versão 1, tá? Essa peça é muito legal, muito difícil de ficar em pé. Esses droids que vocês estão vendo aqui, né? O B1 e o B2, né? B1 são esses amarelinhos, o B2 o prateado, são feitos por mim mesmo com impressora 3D, beleza? Aqui a gente tem um R2D2 agora da Hot Toys, tá? Continuando aqui embaixo, a gente tem o Yoda episódio 2, é muito legal. E aqui o nosso trio parada dura, né? Os queridíssimos Obi-Wan Kenobi, Ahsoka Tano, que é uma das
peças mais novas aqui na coleção. E o amado Anakin Skywalker, né? Aqui atrás do Anakin nós temos alguns membros do 501, o Rex, né? E um clone ali mais à esquerda, tá? E aqui atrás do Obi-Wan, né? A gente tem o Cody, né? E mais um clone ali do 212, beleza? E assim tá montado aqui o meu set de Clone Wars, que não sei como é que eu vou fazer para colocar as outras peças que estão para chegar. Aqui na parte de cima, um set que eu comecei a montar recentemente, apesar de ter o Mandalorian, né, na coleção há muito tempo, eu decidi começar a aumentar a coleção há pouco tempo. Então, como vocês podem ver aqui, chegou o Mando V1, né, lindo pra caramba aqui com o blaster na mão. Aqui a gente já tem o Mando V2, que já tá aqui na coleção já faz um tempo. Aqui o Luke, né, que não é da série Mandaloriana, mas representa pra caramba aqui o Luke preto, como a gente chama. O que aconteceu na série, né? Ali atrás o IG-11, né? Também atrás ali o Heavy Mando, né? Heavy Mandalorian. Aqui a gente tem um Tusken Rider, acho que é, me desculpe se eu estiver pronunciando errado. Um Tusken Rider que é massa demais, eu adorei essa peça. E aqui mais do lado direito a parte de vilania, né? Onde começa aqui o Moff Gideon, né? Alguns troopers remanescentes, como vocês podem ver, eles estão todos ferrados. E um Dark Trooper ali atrás, tá? Então assim forma-se o meu expositor do Mandaloriano, que tá faltando algumas peças. Desejo muito a Armory, né? O Quill que tá para chegar e algumas outras peças. Ainda falando de Star Wars, não posso deixar de mostrar para vocês o meu Cody, né, que é uma estátua da Sideshow, né, tamanho escala 1:2. Esse Cody aqui é Legendary e é um mascote aqui na coleção. Faz um bom tempo que ele está aqui e com certeza absoluta ele vai ficar por aqui também por um bom tempo. Nem tudo são flores quando se tem pouco espaço. Então aqui nesse nicho eu tenho a Liga da Justiça, né, que saiu até o momento. Eu escolhi ali o Batman Tático, ele está na coleção já faz um bom tempo. Aqui a Mulher Maravilha, né, versão básica, Hot Toys. Lá atrás a gente tem o Superman, né, do Henry. Aqui o Flash. E ali atrás, uma das peças que eu menos gosto, que é o Aquaman. Mas está aqui o set completo da DC, né, lindo, maravilhoso na coleção da Liga da Justiça. Aqui eu tenho um Thor perdido, né, ele tá aqui na coleção, na verdade tá até vendido, mas eu pedi pro dono para deixar ele aqui na coleção antes dele viajar. Então ele está por aqui ainda. Aqui mais embaixo nós temos algumas peças interessantíssimas. Ali a gente tem um Boba Fett, né, com o Sarlacc, que é uma peça sensacional. Tenho muita pena dele estar tão escondido. Eu quero trazer ele para uma exposição melhor no futuro. Aqui começa a aparecer os Bad Batches, né, do Clone Wars. Ali está o Echo. O Hunter está bem pertinho de chegar. Infelizmente não chegou a tempo para o vídeo. E vou pegar todos, obviamente. Ali atrás a gente tem Rick Grimes, né, do The Walking Dead. Aqui nós temos Thomas Shelby da série Peaky Blinders. Aqui o Máscara chamando a atenção pra caramba. O Máscara da Present Toys, que eu achei essa head fantástica. Muito, muito bem feita. A peça tá muito legal, cheia de detalhes. Tá aqui o Marlon, né? Eu acho que é Marlon o nome do cachorrinho. Se eu falei errado, coloca aí nos comentários, guys. E outra peça da Present Toys, que é o Indiana Jones. Cara, esse Indiana Jones eu fiquei impressionadíssimo. Saiu essa peça, eu sempre quis a da Hot Toys. Sempre fiquei assim, se eu pego, não pego, pego, não pego, pego, não pego. Vi de um amigo meu, curti pra caramba, cara. Essa peça ficou linda demais, ficou muito bonita.
É claro e óbvio que eu vou dizer isso para praticamente todos os nichos da minha coleção, afinal de contas, se tá na coleção é porque eu gosto. Mas olha esse nicho do Spider, cara, que coisa linda, mano. Eu sou apaixonado demais por esse nicho, guys. Começando aqui, né, pelos Spiders dos jogos do PS4 e PS5. Lá atrás a gente tem o Negative Suit, né, que é uma peça muito massa. A Mark IV, que foi meu primeiro Spider-Man, cara. Ali o Punk Suit, Cyborg Suit, Iron Armor Suit, né, que ele vem com a cabeça, parece um Power Ranger. Mas aqui ele tá com a cabeça do Peter Parker do jogo, tá? Aqui o Spider 99. Aqui mais para baixo a gente tem o Miles Morales aqui com o Spider-Cat, né, recebendo um pedaço de pizza ali do Scarlet, né? Então, eles estão ali trocando, fazendo um social. Aqui a gente tem um Antioch Suit, né? Que também é muito legal, vem com esse diorama aqui, né? Uma base diorama muito legal. O Spider Classic, para mim é o mais bonito de todos, né? Que é este, ele vem com essa base, com o rabo do escorpião e etc. E o segundo mais bonito, na minha opinião, o Advanced Suit, então eu coloquei eles juntinhos ali, porque eu acho os dois muito lindos, velho. Mais para a direita, a gente tem algumas peças, né, do Spider representado pelo Tom Holland, começando aqui pelo Upgraded Suit, né, que é uma peça muito, muito, muito bonita. Tá? Aqui o Homemade Suit, lá do filme Longe de Casa, tem até um drone ali, que ele está em cima do drone. Aqui o Mistério, que também é uma peça sensacional, essa Red Sculpt é sensacional, né? Ela acesa, fica uma coisa de outro mundo. Aqui um Spider do Homecoming, né? Ele ali ouvindo um sonzinho com o celular e tal, sentadinho, curtindo. Aqui eu coloquei o meu Doutor Estranho, que eu acho que tem tudo a ver hoje, né, com o Spider. Afinal de contas, Doutor Estranho tá perto aqui, ó, do Doutor Octopus, né, que tem a ver com o filme No Way Home. Também aqui o Duende Verde, que também tem a ver com o filme No Way Home. Aqui o Iron Spider, que também tem a ver com o filme, mas esse aqui é um pouquinho diferente, porque esse aqui é o do Infinity War, e a gente sabe que a armadura do No Way Home é um pouquinho diferente. E aqui o Homemade Suit do Tobey Maguire, né? Comprei esse set aqui de roupa, né? E construí aqui, tá? E em breve, logo em breve, essa área aqui, eu quero fazer só dos Spiders mais antigos, The Amazing e o Spider do Tobey Maguire, e compor aqui o meu set de Spiders, que eu acho que tá muito lindo, tá muito bacana. Para mim, o melhor filme de Batman é o Batman do Nolan, representado aqui pelo Christian Bale, né, como Batman. Então vou começar esse nicho aqui do lado direito, que são os bonzinhos, com o Blake ali, com o Bat-Sinal, o Bruce Wayne aqui no Batman Begins, ali atrás o Gordon, SWAT, aqui o Batman, já a versão nova DX19 da Hot Toys, linda por sinal. A Red Sculpt dessa peça ficou sensacional, coisa mais linda do mundo. E aqui o Armory, né, o famoso Armory do Bruce Wayne, tá ali a armadura, aqui Alfred Pennyworth e o nosso querido Bruce. Do lado esquerdo, nós temos a vilania, né, começando aqui com o Batman, pendurado aqui, semelhante à cena do filme, né, The Dark Knight, usando a Red Sculpt, sorrindo lá da Hot Toys, por isso achei muito legal, ficou muito bacana. Aqui o Bane, né, do The Dark Knight Rise, é uma peça muito legal, e infelizmente tem um problema do casaco. Aqui é a super cobiçada DX11, né, que é o Joker do Heath Ledger, eu acho que é a melhor peça do Heath Ledger, que sai até agora, mas tem outras que estão saindo aí agora, que vão sair melhores. Aqui o espantalho da Daft Toys, né, a Selina Kyle do The Dark Knight Rises também, né, aqui o Ra's al Ghul e o Two-Face Hot Toys, que é outra peça que eu acho fantástica. Essa peça também é muito, muito, muito linda. Falando de Joker, vamos para o Joker do Joaquin Phoenix, né, começando com essa peça aqui,
Essa é uma peça genérica, eu nem lembro qual é a marca dela, mas é uma peça fantástica, cara. Ela vem com esse diorama, essas luzes acendem, é espelho de verdade, onde o Arthur Fleck está simulando aquela cena do sorriso, né? Aqui todos os detalhezinhos da mesinha, um revólver, cigarro, remédio, jornal, caderno, tudo a coisa mais linda do mundo. Ali o Arthur Fleck, né, antes de virar o Joker, andando pela cidade de Nova York, na verdade Gotham, né, que foi filmado em Nova York. Aqui o palhaço do início do filme, né? Eu acho que todo mundo que assistiu o filme vai lembrar do palhaço que ele interpreta, da placa, que ele fica todo atrapalhado e etc. Ali atrás a gente já tem um Joker, né, já construído, digamos assim, né, da Toys Era. E aqui uma peça customizada do meu amigo Pedrinho Lima. Que coisa linda, né, guys? Essa aqui é uma peça sensacional. Aqui vocês podem ver os detalhes dessa head sculpt, o caimento do terno e etc. É perfeito. Aqui eu fiz uma construção bem arcaica, né, de uma mesinha também. E aqui eu tenho o meu set do Joker do Joaquin Phoenix. Cara, sou viciado em Matrix. Estudei Matrix muito, né? Eu sou da área de ciência da computação e eu tive aula, né, com um professor que foi consultor de IA, inteligência artificial, no filme Matrix. Então eu sou fã pra caramba desse negócio. Aqui a gente tem o New Hot Toys, né? Que é uma peça maravilhosa. Poderia estar até poseada melhor, cara. Mas devido a pouco espaço, não dá. Aqui ao lado dele nós temos um Agente Smith, que é 100% China. Comprei essa head sculpt, esse óculos, terno, corpo, tudo na China e montei. No meio a gente tem uma Sentinela McFarlane 1:10. Eu acho que ficou fantástico aqui no meu nicho, né? Porque não fica uma coisa gigante e fica apresentável. Aqui a gente tem o Morpheus da Toys Works. É uma peça também muito bem feita, muito bem acabada. Esse corino aí não vai embora nunca, tá? E a Trinity, né, da Toys Works também, que deixa um pouquinho a desejar na head sculpt, mas é uma peça muito legal e representativa na coleção. Então aqui acaba tendo o meu set clássico, né, do Matrix clássico, trilogia, muito massa. Aqui um nicho que é apaixonante, né, que é o nicho do Senhor dos Anéis. Todas essas peças, com exceção do Saruman, são Asmus Toys, ok, pessoal? Então aqui atrás a gente tem Elmer e Théoden de Rohan. Aqui o Elrond, que está bastante em alta aí devido à série, né, da Amazon. Ali o Nazgûl, que é custom do Edu Luiz. Ali atrás um Saruman. Aqui mais pra frente o trio Parada Dura, que é o Legolas, o Gimli, que eu amo de paixão, que é assim, perfeito esse personagem. Ali o Aragorn, que é um Aragorn, eu chamo ele de Aragorn do multiverso, é o Aragorn que a gente tem, né? Aqui o meu queridíssimo Gandalf, né, da série Crows da Asmus Toys. Percebam que ele está com um chapéu diferente, pessoal, né? Ele tem um chapéu ali mais organizado, porque quem adquiriu o Bilbo bolseiro aqui, coroa, que por sinal esse diorama é do Gandalf, mas eu coloquei o Bilbo aqui, ganhou esse chapéu novo para colocar, beleza? Então por isso que ele tem um chapéu arrumadinho. E aqui o nosso querido Sam. Como vocês podem ver, estão faltando várias peças legais. Boromir acabou de ser anunciado, eu vou pegar com certeza absoluta, né? Tá para chegar um Frodo, tá para chegar um Sméagol e assim vai. Essa coleção ainda vai crescer bastante, se Deus quiser. A queridíssima e tão pedida nas minhas lives do TikTok, né? A Ghost Rider com sua bike, né? Uma peça antiga pra caramba, tá aqui na coleção.
E não vai sair nunca, né? É uma peça assim imponente demais. Vocês podem ver que chegou um parceiro aqui do lado dele, né? Que é o Hellranger. Quem assistiu o filme vai saber quem ele é, o carinha do cavalo. Cadê o cavalo? O cavalo não chegou ainda, cara. Mas o Hellranger já chegou. Em breve vai estar o cavalo e o Hellranger aí. E aqui do lado, uma peça muito legal também, recém-chegada na coleção. Jack Sparrow, né, DX6, né, Deluxe. Uma peça muito bonita, muito imponente também. Tá aqui agora para compor os meus nichos, né? E assim a gente vai tornando a coleção mais imponente cada vez mais. Agora eles, o nicho dos Ironmans, né? Vamos começar aqui com Mark I, né? Ainda PVC, tá, pessoal? Não é a diecast. Mark II, chegada na coleção, linda, linda, toda diecast. Mark III, estou esperando a Risui, ainda não saiu, tá? Aqui, Tony Workshop, trabalhando aqui na sua mesinha, cheio de ferramentas e etc. Mark V, né? Tá ali, ó, já a nova Mark, né, 5, diecast, lindona, tá? Mark VI está aqui na coleção já faz um tempo. É uma das primeiras Marks que eu adquiri, linda demais. Mark VII, uma das minhas preferidas, né? A Mark VII, cara, que é uma Mark assim, sem igual, né? A tonalidade de pintura dela é excepcional, totalmente diferente das outras Marks. Um pouquinho mais para trás a gente tem o tanque, né, de guerra, que é a War Machine Infinity War. É uma peça muito imponente, é pesada, grande pra caramba, show de bola. Aqui vem a Mark 45, né, ele tá ali, ó, destruindo os robozinhos do Ultron, que na verdade é o Ultron, né? Muito legal também. Mais para trás a gente tem a Mark 47, uma das primeiras marcas que eu comprei, sou apaixonado por essa marca. Tá ali atrás. Aqui uma marca, né, que é polêmica pra caramba aí para alguns, para outros não. Mark Comics, né? Eu praticamente não gostei no lançamento, mas quando eu vi ao vivo eu praticamente pirei nessa peça. É uma peça realmente muito linda. Presencialmente falando, o dourado dela é sem igual. Os detalhes dessa marca é sensacional. É sensacional. Beleza? Aqui a gente tem Mark 43, né, que faz par com minha Hulkbuster, só que no momento está separado. Aqui a Mark 46. Versão 10 anos de aniversário da Marvel. Então a marca linda, essa marca é linda, 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 linda. Pena que ela não vem com uma head sculpt, cara, que ficaria sensacional. Aqui no meio nós temos eles, Mark 46 versus Capitão América Civil War. Duas peças assim, punk demais. Queria muito esses dois batendo de frente aqui na coleção. E hoje eu tenho. Eu queria tanto a Mark 46 que eu já tive ter duas. Já aconteceu de ter duas. Hoje eu só tenho uma. Né? E aqui o meu Cap. Né? Com escudo diecast. Lindo demais. Beleza? Um pouco mais atrás nós temos a Resgate. Né? Que é a Pepper. Ali atrás da Pepper nós temos a Mark 85 Clean, né, sem marcas de batalha. E aqui mais embaixo a Mark 85 Battle Damage, né, que é o nosso querido Tony Stark na pose do estalo, né, que dá um tchan muito grande aqui na coleção, é um destaque sem dúvida nenhuma.
Aqui mais para trás eu tenho um Tony Stark Custom, que eu usei inclusive a Head Sculpt da Mark 47 para montar ele nesse desktop aqui da Indústrias Stark. Eu acho que ficou muito legal, cara, aqui na coleção. Isso dá um brilho do caramba aqui no expositor, fica muito bonito ele trabalhando ali. E aí eu decidi colocar, eu acho que ficou muito legal. E para finalizar as marcas, Mark IV, né, na Gantry Up, né? É uma marca também linda. Eu já tive esse Gantry Up com a Mark IV, só que PVC, dessa vez versão die-cast, né? É simplesmente fantástico, viu, guys? Isso aqui é apaixonante, cara. É muito bonito, é muito bem feito. Acabei de mostrar para vocês o meu set do Iron Man, mas é claro que eu não poderia deixar de mostrar a minha Hulkbuster, né? Que também faz parte do meu set do Iron Man, só não cabe ali. É uma peça muito imponente, é uma versão deluxe, tá? Ela vem com um braço extra, vem com o peito amassado ali, como vocês podem ver. É uma peça com uma climatização, um detalhe absurdo, galera, absurdo. Pesa pra caramba, tem um Iron Man ali dentro. É uma peça realmente muito imponente, chama muito atenção para quem entra aqui na coleção, entra aqui no quarto para ver o que tem por aqui. Vamos agora para o nicho que eu acho que é o que tem mais apego emocional aqui de toda a coleção, que é o nicho de séries, filmes dos anos 80, 90, né, coisas mais recentes também, que eu sou apaixonado. Começando aqui com Predador, né, aqui a gente tem Alan Dutch, representado pelo Arnold, né, junto com o Billy Solly, que é o companheiro dele de guerra lá no filme, e o Predador clássico, né. Esse trio aí, galera, poucos tem, viu? Poucos tem. Aqui o Predador City Hunter, né, do Predador 2. Aqui mais para cima, o Predador Chopper, né, de Alien vs Predador. E aqui o Predador Elder, né, também do filme Alien vs Predador. Então são dois predadores ali bastante raros na coleção. Aqui começa a vir peças do Terminator, né, Exterminador do Futuro. Ali a gente tem o T-600. Aqui a gente tem o T-800 Battle Damage, que é o DX-13, que é uma peça, assim, uma das melhores da Hot Toys, que vem com esse T-1000 aqui todo desmanchando. Ali atrás tem um T-700, né? Aqui na frente tem um outro T-800, só que dessa vez sem Battle Damage e com as rosinhas ali, né? É a famosa cena do filme aí que todo mundo gosta, todo mundo conhece. O Robocop finalmente chegou na coleção, todo die-cast, uma peça linda. Procurei demais essa peça, velho, para vir para a coleção. Finalmente está aqui, muito, muito show de bola. Ali atrás a gente tem mais um Arnold na versão John Matrix, né, do Comando, do filme Comando, muito legal. Aqui nós temos dois Rambos, eu só tinha um, agora temos dois. Né? Do lado esquerdo aqui, Rambo First Blood, que é o Rambo 1, né? Ele com aquele manto que ele usa na selva e etc. E aqui o Rambo 3, né? Que é ele já aquele eu coloquei ele sem roupa, sem camisa para mostrar o corpo, as marcas de batalha e etc. Que é uma peça assim que eu sou apaixonado pra caramba. Mais para trás eu tenho um Roadblock, que é uma peça que representa o The Rock. Eu sempre quis ter um The Rock na coleção. Eu acho que essa é a peça que a grande maioria tem, para quem gosta do The Rock. Aqui ao lado vocês podem ver que tem um He-Man ali, é um He-Man feito por mim mesmo. Pode ver que a Head Sculpt é um pouco aquém dos que vocês estão vendo aqui, mas eu fico muito feliz de ter essa peça aqui na coleção, representando o He-Man. Aqui a gente tem o Conan, né, que é o famoso Conan lá do italiano Mr. Toys. E essa cadeira foi feita por mim mesmo, inspirado numa obra do Edu Luiz.
O Conan é uma peça que não poderia faltar aqui na coleção, né? Ela representa muito a minha infância. Aqui a gente tem Leônidas, do filme 300. Leônidas de Esparta, da Toys Era. Ali atrás, da Interbay, a gente tem MIB, Homens de Preto. Na Agente K, Agente J, Agente F também tá ali. Aqui a gente tem Jon Snow, de Game of Thrones, também é a única peça que eu gostaria de ter. E tenho do Game of Thrones na coleção, não quero mais nenhuma. John Wick, né? Tá até pra sair John Wick 4 aí, eu tô feliz ao caramba de ter essa peça aqui na coleção. Tomara que saia o John Wick 4. Hot Toys. Ali ao lado nós temos Billy Bruto, da série The Boys. Eita, Billy Bruto é massa, viu, velho? Tô esperando chegar Homelander e outras peças aí da série que vai sair. Aqui o Perseus, do filme Fúria de Titãs, né? Sou apaixonado por a cabeça dessa medusa aqui, né? Um pouco mais ao lado ali, o Zorro, do Antônio Bandeiras, que também é uma peça sensacional da Blitzway. Ali ao fundo vocês podem perceber que tem um armário cheio de armas. Comprei esse armário no AliExpress, saí botando as armas dos personagens por aí. E aparecendo por aqui o meu queridíssimo set do Caças Fantasmas, né? Que eu sou apaixonado. E é um set que nem todo mundo tem a oportunidade de ter, porque é consideravelmente raro, né? Então, fico muito feliz de ter a oportunidade de ter esse set aqui na coleção. A única coisa que não faz parte dessa coleção é esse container vermelho que fizemos impresso, tá? Com meu amigo Gustavo Soares. Aqui o Mark McFly, né? Tá faltando o Dr. Brown, mas ele está chegando em breve na coleção. Aqui um pouco perdido no set aqui, né? Que eu tô apresentando para vocês, mas chegou recentemente. Meu primeiro Tokusatsu e eu vou começar a colecionar. E é o Jaspion, né? Da Medicom. Ele é uma peça muito massa, cara, muito bonita. E para encerrar aqui esse nicho, nós temos aqui Heisenberg, né? Walter White, da série Breaking Bad, e Brad Pitt ali do Clube da Luta. Nem toda coleção é feita só de Hot Toys. Aqui eu tenho um Hulk impresso com as minhas impressoras e pintado por mim mesmo. Quase escala 1:6, tá? Eu amo essa peça porque foi eu mesmo que fiz, então sou apaixonado por ela. Aqui nós temos duas peças dos Transformers da 3A, né, ou 3.0, tá? Esses Transformers têm em torno de 40 centímetros de altura, eles são lindos, pessoal. Muito detalhados, cheios de detalhes para todos os gostos. É impressionante a qualidade e a quantidade de detalhes destas peças. Agora eu vou começar a apresentar para vocês algumas peças avulsas aqui na coleção. Na verdade, isso aqui é uma coleção específica chamada Disney Infinities do Star Wars. Aqui vocês estão vendo peças do Clone Wars, da série Clone Wars, Darth Maul, ali atrás Obi-Wan, Ahsoka, Anakin e Yoda. Aqui 4 peças do Rebels ou Rebels, ali o Kanan, o Zeb, o Ezra Bridger e a Sabine. Aqui mais atrás do clássico Boba Fett, Darth Vader, Han Solo, Chewie, Leia e Luke Skywalker. E da trilogia nova, o Finn, o Kylo Ren, o Poe e a Rey. Aqui mais para trás, o meu Jaspion SH Figuarts é o único que eu tenho, tá? Então eu tenho muito zelo nessa peça porque é muito legal. Aqui as primeiras peças que eu adquiri na minha coleção 11 anos atrás. Esse Goku foi a minha primeira peça. Para quem não sabe, depois veio Majin Buu, depois veio esse Vegeta Super Saiyajin 3, que é um art concept. Tem um Kuririnzinho ali. Aqui tem 2 Funkos, um Goku e um Rick, né? Ali tem uma peça do Groot e ali uma peça
do God of War Kratos. Voltando para os animes aqui, a gente tem um Saitama e agora o set do One Piece. Para vocês terem ideia, essa coleção estava guardada dentro de uma caixa, então eu fico muito feliz em tirar para poder mostrar para vocês. Não tem escala específica, tá? Essas peças são peças da Bandai, a grande maioria, então não tem escala específica. Aqui eu tenho um Shanks, aqui um Sanji bravo ali com a comida na mão, aqui um pequenino Zoro, né, preparando para o ataque, que é um Zoro já maior, né, com a qualidade inclusive bem mais evoluída. Um Choppazinho, aqui um Sop, muito legal, já evoluído. Um barquinho aqui do Goimeri, o nosso querido Luffy Gear 4, que é uma estátua muito legal, sou fã pra caramba dessa peça, eu deixo ela aqui na coleção. Aqui um Sunny Go, um Luffy Gear 2, né? Aqui mais para trás a gente tem um Sanji Diablo Jam, tá ali a perna dele pegando fogo, a Nami, tem um Ace e os 4 Shichibukais iniciais aqui com o barco da Marinha ali, Moria, Rock, Bartolomeu Kuma e esse nojento aqui que eu não gosto nem de pronunciar o nome dele. Então tá aqui o meu setzinho One Piece que eu curto pra caramba, guys. E é isso aí, guys. Coleção 2022, espero que vocês tenham gostado. Eu adoro compartilhar e mostrar pra vocês a minha coleção. Fica aqui o meu agradecimento, né? Meu abraço e desejo a todos um feliz 2023, seja um ano mágico, abençoado, cheio de paz e saúde pra todo mundo. Valeu, mano.